Há exatamente um ano, estava entrada na UTI desse hospital um jovem de 19 anos, diagnosticado com AVC hemorrágico gravíssimo. 15% das pessoas que têm nessa proporção sobrevivem na hora. E os que sobrevivem, com certeza, a maioria deles tem sequelas ou múltiplas sequelas. Rebaixamento de consciência, confusão mental, dores fortíssimas exigindo morfina de 4 em 4 horas. Mas faz um ano que isso aconteceu. Deus operou um grande milagre. A paz do Senhor, meus irmãos, está começando o nosso primeiro Axioma Podcast. Eu sou o Anderson Marques e a partir de hoje convido você a convidar os seus amigos, os seus familiares, a curtir, a compartilhar, a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Está começando o nosso primeiro Axioma Podcast e hoje eu estou com o BEI, pastor Ademir, que é apresentador também do Axioma Podcast. Assim, ô pastor. Vai ser o Anderson Marques. Vamos para dar início, né? Hoje o pastor é apresentador, porém, hoje vai ser o entrevistado do nosso primeiro Axioma Podcast, pastor. É um prazer para nós, nessa oportunidade, estarmos aqui para esse momento tão aguardado, dar início, né, a uma trajetória, mas não dá início de qualquer forma. Precisou Deus fazer um milagre muito grande para que a gente tomasse coragem, né, para iniciar isso. Então, é um prazer muito grande estar aqui nessa oportunidade. E neste primeiro programa, nós queremos, né, já passar aos nossos amigos ouvintes que estão acompanhando e que vão acompanhar, que compartilhe com seus amigos, né, porque é uma programação específica, pastor, que vai trazer testemunhos, que vai edificar a vida de muitas pessoas, né? Pessoas que às vezes deixaram de acreditar no milagre, e esse programa vai trazer testemunhos que com certeza vai edificar a sua vida. Mas para a gente dar início no nosso axioma, pastor, gostaria de convidar o pastor para fazer uma oração. Sim, todo prazer. Oramos então neste momento. Maravilhoso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te damos graça por este momento. Quero agradecer ao Senhor pela minha vida em primeiro lugar, agradecer ao Senhor pela vida do irmão Anderson Marques, apresentador irmão Anderson Marques, e por todos os envolvidos, tanto a minha família como a família do irmão Anderson, as pessoas que auxiliaram para que isso acontecesse nessa oportunidade. Oro agradecido ao Senhor. Oro agradecendo ao Senhor também pelo fato de o Senhor ter operado um grande milagre, que é o fator principal, que é o motivo pelo qual nós estamos aqui nessa oportunidade gravando esse vídeo para um podcast, da mesma maneira que também fizemos, escrevemos, elaboramos um e-book que também será disponibilizado. Louvamos o Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito e pelo milagre grandioso que o Senhor fez. O único pedido que nós fazemos nesse momento é que esse vídeo, esse conteúdo, o pedido que nós colocamos diante do Senhor, é que ele chegue ao coração das pessoas pelo qual o Senhor sabe que necessita, que precisa, pessoas que não têm, talvez tenham perdido a esperança, não tem resultado e solução com remédios, meio com processos ou, enfim, nada que a medicina possa fazer tenha trazido resultados. Que este conteúdo chegue para essa pessoa, ou se ela chegar, se esse conteúdo chegar para alguém que ele próprio não precise, mas que através dessa pessoa que ouve nesse momento, esse conteúdo chegue a outros e seja para edificação, para aumento da fé e para acreditar que o Senhor pode sim fazer e operar grandes milagres.
Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Meus amigos, então, para você que está nos acompanhando, né, o pastor acabou de fazer a oração e a gente vai agora deixar um espaço aberto para o pastor, né, falar um pouco sobre a família, sobre a igreja que congrega, um pouco sobre a sua vida congregacional, pastor. Seu Anderson, pela misericórdia de Deus, servo de Deus comum, como qualquer outro, sirvo a Deus como pastor na Assembleia de Deus em Maringá, Parque Itaipu, em Maringá, Paraná. Não sou pastor titular, auxilio naquilo que eu posso, tanto no discipular como no ensino na escola bíblica dominical. Enfim, eu te ajudo, auxilia naquilo que dentro das vossas possibilidades como servo de Deus. Meu ministério iniciou-se em São Paulo, em Itapevi. Boa parte do meu ministério foi lá, Felipe de Jolmo por 10 anos. E, né, desde sempre, lá eu conheci minha esposa, nos casamos, lá nós tivemos os nossos 3 filhos. Então, muito da nossa vida se deu em São Paulo. Hoje, moro, resido em Maringá, Paraná, e congrego na Assembleia de Deus no Parque Itaipu, Maringá, pastoreada pelo pastor José Carlos Ferreira Filho, o nosso pastor presidente do campo da cidade de Maringá, campo eclesiástico de Maringá, pastor Antônio Ferreira, no Iolete, são os pastores presidentes, pastor Jadson, né, Raquel, são eles que são responsáveis pelo ministério, e eu como pastor, né, que sou também nesse campo eclesiástico, louvo a Deus pela vida deles, pela vida do meu pastor José Carlos. É uma família maravilhosa, Deus me concedeu, minha esposa, acabei de falar, uma serva de Deus, autêntica, uma mãe maravilhosa, esposa maravilhosa, casado já há 33 anos, 3 filhos, a primeira, a mais velha, Jéssica, casada com o Fábio, já desde 2014, a do meio, que é a Cambridge, a minha baixinha, casada com Vinícius, e mãe da Emanuele, que é a minha netinha única até então, e pai do Abner, que é o motivo pelo qual estamos aqui nessa oportunidade. O grande milagre que Deus fez foi na vida do Abner. O milagre que Deus realizou na vida do Abner, e o pastor, que é um dos apresentadores do Axioma Podcast, neste primeiro, pastor, vai estar sendo entrevistado. Não vou dizer entrevistado, porque o pastor vai contar o testemunho de tudo o que aconteceu. Outra coisa já, né? O pastor já tem, e depois vai falar, né? O e-book, que vai ter mais detalhes referentes a esse milagre que foi realizado. Então, a partir de agora, pastor, o espaço vai estar aberto. O pastor poder começar a dar início a contar tudo aquilo que Deus realizou, desde os avisos, né? A preparação que Deus teve para o servo poder suportar o momento difícil, até o momento que Deus realizou o grande milagre na vida do Abner. Isso mesmo, Anderson, bem posta a sua palavra aí, do aviso de Deus, né? Foi porque quando tudo começou. Amós 3 fala que Deus, apesar da sua soberania, ser soberano, não precisava dar satisfação para ninguém de nada, mas Amós fala que ele não faz nada sem antes comunicar aos seus servos, né? E eu louvo a Deus porque, apesar de muitos não acreditarem em um milagre, muito menos que Deus possa nos amar de uma maneira tão incondicional, tão inexplicável, de se importar conosco. Muitos têm Deus como algo enorme, grande e distante, que seria um Deus que criou todas as coisas, mas que não se importa com a criatura, com aquilo que criou, né? Então, apesar dele ser um Deus que criou todas as coisas, mas se importa e se relaciona com aquilo que criou. E a prova disso é que o Espírito Santo habita em nós e cuida de nós, zela por nós, né?
E isso, né, é provado na experiência que tivemos, eu, minha esposa, a minha família, no que diz respeito a tudo que nós passamos. Passamos por vales sombrios, por, assim, tempestade mesmo assim que abalou, né? Nós nunca passamos, não imaginamos passar, nós passamos no que diz respeito à saúde, né, de um membro da nossa família. Um menino de 19 anos, que ele tinha na época, o Abner, como estar preparado? Ninguém está, né? E nós tivemos um domingo, eu não sei agora exato se foi no terceiro ou no segundo ou no terceiro domingo do mês de agosto de 2024, a visita de um pastor Washington, da cidade de Campinas. Ele vira e mexe está em Maringá, na região aqui, tem bastante agenda aqui. Nessa oportunidade, a irmã missionária Suelena, que congrega na Assembleia de Deus do Parque Tecpur, Maringá, ligou, mandou uma mensagem para minha esposa, dizendo que ele estava na cidade e estava fazendo algumas visitas. E ele também faz esse trabalho, né? Aconselhamento pastoral, enfim. E se podia passar em casa, se a gente aceitava uma visita. Eu falei para minha esposa, obviamente que aceitamos, né? Nossa casa está aberta para falar de Deus, orar, né? Pastor, sim, pode vir sim. E aí ela veio a irmã Suelena, lembro como se fosse hoje, sim, à tarde, chegaram, né, a irmã Suelena, o marido dela, o irmão Claudinês, e o pastor Washington Santos. Chegaram, na minha casa estávamos, né, eu, minha esposa, as minhas filhas casadas, meus genros, minha netinha, minha cunhada, Luciene, meu cunhado Josué, Ciprião, e o Enzo, meu sobrinho. E oramos, né? Pastor Washington fez uma primeira oração, leu um texto bíblico, comentou, explicou sobre esse texto bíblico que ele leu, contexto ali. E antes de fazer uma outra oração, Deus, através dele, nos trouxe, né, sobre nós algumas palavras proféticas. A princípio, para mim, né, ele, lembro como se fosse agora, Deus usando ele para dizer que prepara o teu coração. Prepara o teu coração. Fiquei meio na hora, sem entender, né? Mas o que passou na minha mente prepara o coração, meu entendimento não é uma coisa boa, né? Para exigir que você tenha esse preparo, porque alguma coisa forte, se fora do comum, estaria para acontecer. E no meu entendimento não seria algo bom, né? Mas o que é de Deus cumpre, o que não cumpre, né? Então, Deus vela pela sua palavra. Amém. Sempre pensei dessa forma. E para minha esposa, lembro que teve uma palavra profética para mais pessoas, para mim, acho que se não me engano, para minha filha e depois para minha esposa. E para minha esposa, a palavra foi essa, que viria um vento forte sobre a nossa família e atingiria alguém dos nossos, da nossa família. E ele disse, olha, para confirmar essa palavra, Deus vai mostrar para alguém da família em sonho o que está sendo dito aqui hoje. E foi feita uma outra oração antes dele sair, antes dele embora. Ele tinha um compromisso na cidade de Mandarinaçu. Foi uma visita bem rápida. E antes de sair, ele orou para nós e disse, olha, enquanto eu orava por vocês, com vocês, eu vi sobre vocês
como se fosse, né, a palavra que ele usou, como se fosse uma neblina. E no entendimento dele, eu acredito que, em particular dele com Deus, né, deve ser um meio pelo qual ele entende o que Deus está falando. Eu não entendo muito disso, mas eu vejo que aqueles que Deus, pela sua bondade e misericórdia, usa dons, né, tem o particular e tem a forma como Deus fala e como a pessoa se comunica com Deus. Acredito que isso seja um jeito, uma forma de se comunicar e saber para que é aquilo, que fim se destina, na verdade. E para não falar ao vento e sair, né? Então, como se fosse uma explicação. Então, no final da oração, ele diz, olha, fica tranquilo. Porque como ele viu uma espécie de neblina, ele entendeu que a presença de Deus estava sobre nós. Que o vento ia vir. Que Deus ia confirmar o que ele estava dizendo. No meu caso, que era para eu preparar o coração. Mas que apesar de tudo isso aí, ele via que a presença de Deus estava sobre nós. Ou seja, Deus estava avisando, mas estava conosco. Então, para nós, isso é o que basta, né? O mais importante. É o mais importante. E cebou, né? Por ali, fez a oração, como eu disse, e foi, eles se despediram, a mão de sua Helena, o marido da irmã Cruzeiro, foi para a casa deles, e ele entrou no carro dele, ele ia para mandar tipo uma província no culto lá. E o tempo passou. A vida seguiu normalmente. Nada de anormal, que assustasse. Ficamos com essa palavra no nosso coração. Como eu disse, fomos desde sempre criados dessa forma, entendemos dessa forma, que eu não preciso ficar julgando no momento o que é de Deus e o que não é. Eu guardo no meu coração aquilo que é de Deus, o seu tempo cumpre. E amém. Isso foi em agosto, 2º ou 3º domingo de agosto. Dia 5 de outubro, no sábado, 2024, no sábado. 1h10 da manhã, vieram algumas mensagens no WhatsApp, no meu celular. Eu não vi, eu vi na manhã do domingo. E era o meu sobrinho, Tony, sobrinho, mora em São Paulo, da PV, é um jovem, líder de adolescentes, empenhado na obra do Senhor, trabalhar na obra do Senhor, um moço aplicado, dedicado nas coisas que faz, um advogado, muito jovem, e uma pessoa que procura ter experiências com Deus, né? Apesar de muito jovem. E ele, 1h10 da manhã, foi a hora que ele mandou as mensagens, mas por volta disso, ele teve, acredito que um sonho, porque foi despertado. Então eu acredito, a palavra que ele usou foi que ele foi despertado após isso. Então eu acredito que tenha sido um sonho e não uma visão. E ele via nós, a princípio a minha filha mais velha, meu genro, estava num lugar, estávamos, né, em um lugar que ele ia nos ver depois também. Os primeiros que ele viu foi com o Fábio e a Jess também, meu filho, minha filha e meu genro mais velho, filha mais velha e meu genro, e um espaço com um ginásio de esportes. Tinha arquibancadas, então dava a entender que era como se fosse um ginásio de esportes. E ele me via, quando ele me via com um semblante muito, muito abalado. Eu não sei a palavra exata que ele usou, mas assim, transpassado. Alguém que falou, nunca vi o senhor desse jeito. E aí, quando ele olhava para o centro, ele via um caixão, alguém sendo velado. Essa pessoa que estava sendo velada era o Avner, o meu caçula. E aí ele via a Jéssica, minha filha mais velha, e o Fábio, assim, num choro, um choro de cortar a alma, um choro de, assim, um lamento, um pranto de desespero mesmo. E nesse momento ele foi despertado, na verdade, com o grito de desespero da minha filha mais velha. Aí ele se despertou e foi para a sala. Foi orar em prantos lá, chorando. A Marcelânia, que é casada com ele, né? Isso, viu? Esposa dele. Viu, entendeu que estava acontecendo alguma coisa e foi orar com ele.
E aí eles ficavam orando, até sentir que a presença de Deus encheu o lugar e ele ouviu nitidamente. Ele estava orando, pedindo, clamando por socorro. Aquilo não acontecesse, que foi muito real. E aí a presença de Deus foi notória ali. E ele ouviu dizer, nem a família Rezena, nem a família Carvalho, que é o sobrenome da minha esposa, pelo qual ele é sobrinho, ele também tem esse sobrenome, Carvalho, que é o meu, da minha família. Nenhum nem outro vão chorar, porque Deus está me dando com livramento. Então, no primeiro momento, Deus usou, né, a gente fala esse linguajar, nem comum para os crentes, mas talvez alguém que esteja nos ouvindo nesse momento, um linguajar que talvez não seja tão facilmente entendível, né? Então, esse Deus usou, quer dizer, através, uma palavra profética, através do servo dele, pastor Washington Santos, venha da minha sala, e que Deus confirmaria para alguém da família em sonho, tá? E se realizou no dia 5 de outubro. 2 pontos, né? Ali Deus confirmou o que havia dito que viria pela frente. Do pastor Washington. Pastor Washington. Então, a princípio não sabíamos, em primeiro lugar, é Deus, não é de Deus, para quem não crê. Nós cremos, nós aceitamos, até por entender quem é o pastor, não tenho tempo aqui para dizer quem é, que depois a gente vai tentar entender o ministério. Então, um ministério maravilhoso, é uma pessoa que ama a obra e ama a evangelização, não é um pastor que nada contra, né, aqueles que reduz o seu ministério a um púlpito, né, que é comum, que é talvez mais cômodo, né, posso dizer por mim, não teria coragem de fazer o que ele faz, não teria. Eu tento ser útil dentro do lugar onde eu congrego e sair dali do meu conforto, como ele faz. Então é um homem de Deus, louvado por alma e espírito, um homem de Deus, não busca o forte, mas faz a obra de Deus genuinamente. Uma pessoa que ama almas, ganhar almas, ama a obra, ama a evangelização e, assim, não tem um ministério como, por exemplo, o meu, né? Eu amo a obra, mas não é buscar comodidade, mas muitos, a infinita maioria dos pastores resume seu ministério a uma igreja local, né? E ele viaja, vai lá para aquele vale do Jequitinhonha, lá, lugares assim, bem difíceis de evangelizar, de levar pessoas simples, na verdade, né? Então, louvo a Deus pela vida desse pastor. E o que Deus falou através dele, não que precisasse confirmar, nós não ficamos apegados a isso. Se eu tento, Deus confirma as coisas. E com essa fala, com esse sono, que na verdade foi no sábado, dia 5, mas que nós fomos ter ciência no domingo pela manhã. Aí estávamos um café, né, na cozinha lá, preparando alguma coisa. E aí eu olhei as mensagens e vi as mensagens que ele tinha enviado 1h10 da manhã, chorando. Mostrei com a minha esposa. A princípio a gente ficou... não que tivéssemos esquecido o que Deus falou através do pastor Washington. Veio na hora. Mas na hora, lembramos do que foi dito. Agora a gente já sabe que era um membro da família. No sonho agora foi dito que Deus daria um sonho para alguém da família confirmando aquilo. Deu. E agora a gente já sabe que no sonho, quem era o membro da família? O Abner. Porque no sonho, quem estava sendo velado era o Abner. Então, a gente ficou ali, cremos assim, né? Eu e minha esposa, as coisas de Deus é muito interessante. Nós, por vezes, achamos que, agora eu entendi tudo. Na verdade, o que estava por vir, a gente não tinha nem ideia do que estava por vir. Tinha nem noção. Não tinha noção. A gente ficou, eu lembro que a minha esposa falou, Maringá, ele estuda na Universidade Estadual de Maringá, da UEM, e tem uma rodovia, inclusive federal, que corta ali, chamada Avenida Colombo,
E do outro lado tem grandes complexos ali, o estádio Lee Davis, estádio de futebol, e o ginásio de esporte Chico Neto. Então, ele é portado por duas alças de acesso, inclusive uma delas tem uma feira do produtor, muito conhecida na cidade de Maringá. E por vezes, ele, às vezes quer ir embora, e não quer esperar. Aqui em Maringá, a gente chama de circular, né? Em outros lugares é ônibus, né? Que costuma falar circular. Ele não, às vezes não quer esperar o ônibus e vai a pé. Então, na mente da gente naquela hora, tentando explicar o que possivelmente Deus estava nos livrando, talvez seja de um assalto, um livramento de algo assim, um lugar meio ermo, né? Porque, como eu falei, é duas alças de acesso que passa carro, tudo, mas largas, com calçadas largas, e, enfim, não é um lugar tão seguro como na avenida no centro de Maringá, né? E pensamos nisso, ele chegou a tomar café, contamos para ele, como nós, ele também, né? Não entendeu, amém, amém, e a vida continuou. Seguido. E isso, 5 de outubro, na verdade, acho que dia 6, né? Porque já era domingo. E aí seguiu a situação, a dele, né, como estudante, a nossa, pai e mãe. E nós tínhamos uma viagem programada para São Paulo, a cidade de São Roque. Íamos passar final de ano lá, virada do ano lá, de 2024. Então, já vinha pagando, tal, os parentes por parte da minha esposa, enfim. E a minha filha mais velha não ia. Ela não ia nesse dia, no final de ano. Mas, dias antes, ela tinha se comprometido a ir no aniversário. 23 de novembro. Ela ia no aniversário do Anthony, que é meu sobrinho neto, né? É filho da minha sobrinha, a Gleice. E, pai, vamos com a gente e tal. E para minha esposa, para nós irmos. E aí a fala nossa, óbvia assim, né? Nós não vamos, porque já temos uma viagem. Se você colocar aqui, o ano tem 12 meses, nós passamos 10 para 11 meses sem ir. Agora, daqui um mês nós vamos, que é dezembro, final de dezembro. Então, não vamos deixar para ir só, né? Na virada do ano. E aí ela começou, vamos pai, e os dias foram passando até chegou dia 19, 20 de novembro. 20 de novembro é um feriado, Dia da Consciência Negra. E aí naquela semana ela falou com a minha filha, com a Kelly, e meu genro, Vinícius, e insistiram e eles decidiram ir. Aí, como eles decidiram ir, aí ficou um peso maior para mim e para minha esposa também ir. Porque meus genros, ora, tem experiência com viagem, tudo, mas lá para São Paulo dirigindo, eles ainda não tinham ido, né? Se me falha a memória, mas foram comigo. Eles tinham ido já, mas comigo, junto, também dirigindo em um carro. Só eles, sem alguém que já tivesse ido. Então, eu não sei se por isso ou, né, pela nossa companhia, enfim. Resumindo, acabou que a minha esposa foi convencida pelo Abner, pelo meu caçuca, que ele não ia. No domingo, ele tinha um seminário para apresentar na Universidade Estadual de Maringá. E ele falou para minha esposa, falou, mãe, ele estuda em horário integral, ele sai de casa às 6 da manhã e normalmente chega 19. Tem dias que ele chega duas vezes por semana, ou às vezes mais, que ele chega 21h30, 22. Ele falou, mãe, a gente só se vê à noite. Então, feriado na quarta, vai ter só quinta e sexta, né? E no caso do sábado. Domingo vocês estão de volta. Sábado e domingo eu não vou ficar sozinho em casa, porque eu não vou ter faculdade, mas eles teriam um encontro de jovens, uma espécie de um ambiente, mais uma recreação, um socioobjetivo, na cidade de Floresta, fica 25 km de Maringá. Isso aí já estava programado há um ano.
os jovens vinham com essa expectativa, os jovens da igreja, Assembleia de Deus, o Parque Itaipu e Maringá. Já vinham pagando, orando, já elaborando as dinâmicas, louvores, período de oração. E estava tudo já, né? Certinho, tudo organizado, como você ir. E aí convenceu a mãe dele, né? Falou, pode ir. Então tá bom, então vamos, não irmos. Aí resolvemos ir, dia 20. Foi uma quarta-feira, dia 20 de novembro de 2024. Fomos, graças a Deus, preparou a viagem. Chegamos bem, viajamos bem, chegamos bem. Na quinta-feira fomos no centro de São Paulo, tinha algumas coisas para resolver lá, enfim, dar uma volta por lá também. Na sexta-feira, pela manhã, só tinha sexta, porque sábado seria o aniversário, e à noite nós teríamos, na manhã do domingo nós iríamos embora. O aniversário era à noite, seguia à noite. E aí na sexta de manhã, eu estava hospedado na casa do Antônio e da Milza, são meus cunhados, são avós do Anthony, que é o menino que faria aniversário. E aí ele tem uma oficina, um sobrado, são 3 andares, e a parte térrea é uma oficina de pintura do meu cunhado. E eu desci, minha esposa estava ali em cima, eu desci, fiquei lá com ele na oficina. De frente da oficina mora o bom Manuel Lucias e a irmã Terezinha. De uma maneira assim, bem resumida, trabalhamos durante anos, 8, 9 anos, quase 10 anos, com mocidade, liderando mocidade. Ele era líder de jovens e depois, na sequência dele, eu fui o líder de jovens não só daquela congregação, mas depois da sede setorial, enfim. Trabalhamos muito tempo junto. Ele abriu o portão, olha de frente, e me saudou, falou, que prazer te ver. E aí falou, entra aqui para a gente ver umas fotos. E eu estava ali, não tinha, a princípio, naquele momento, nenhum compromisso, ia ter depois para ir ver os meus tios, de fazer a visita com os meus tios. Tá bom. Fui até lá, na casa dele, porque de frente, eu abri o portão, nós entramos, eu vi algumas fotos, recordação da década de 90, fotos antigas, da época que eu, minha esposa, ele e a irmã Terezinha, que éramos jovens, trabalhávamos como cidade lá naquela cidade. E após ver as fotos, conversar um pouco, eu fui para me retirar. A hora que eu fui para me retirar, ele falou, vamos fazer uma oração? Aí eu disse sim, vamos fazer uma oração. A hora que começou a oração, assim, Deus derramou uma graça, mas foi uma presença de Deus, né, que invadiu aquela sala dele, mas algo assim que eu fico arrepiado de falar agora. Mas a glória do Senhor desceu naquele lugar, e aí começamos a orar, nós só começamos. Deus tomou a irmã Terezinha, e ela caminhou para mim, ela disse assim, quem te trouxe foi eu. Eu tenho um propósito. É propósito meu ter te trazido aqui. E aí a sequência, ela disse assim, não te preocupa, não te preocupa, não te preocupa. Eu não entendi, a princípio eu não entendi o que está acontecendo. Tem coisas na vida da gente, principalmente relacionado ao mundo espiritual, que mesmo que você se dedique, vá orar, para jejuar, mas assim, a seu tempo Deus revela as coisas. Nem tudo você tem assim, esclarecido de uma hora para outra o que vai acontecer. Eu não entendi nada. Eu não entendi. Aí, eu lembrei que já havia tido uma palavra nesse sentido há quase 1 ano atrás, de que eu faria uma viagem. E que era propósito de Deus que eu fizesse essa viagem. A palavra, na verdade, na época, não foi propósito, foi assim, é necessário que você faça essa viagem. Quando a irmã falou que eu saí de lá, eu lembrei dessa passagem. Eu lembrei dessa palavra profética na minha vida. Há quase 1 ano atrás. Há quase 1 ano atrás. Uma coisa encaixou com a outra. Mas ainda assim ele entendi, porque na sequência ele disse, não te preocupa,
3 vezes fomos para público. Então, aí, passou-se a sexta-feira, e como quem tem muito parente sabe do que eu vou falar agora, você vai na casa de um, precisa na casa do outro e do outro, e assim, o que é para ser um negócio, se você não vigiar, fica até meio tenso, porque precisa, é necessário para você. Vai na casa de um, na casa de outro, meio que seria largo, né? Um pouquinho de cada um, né? E no sábado pela manhã eu falei, preciso ir na casa dos meus tios por parte da minha mãe. Eu estava hospedado em parentes por parte da minha esposa. E eu saí, era 9 e pouquinho, e fui num bairro, no mesmo bairro eu moro meus 3 tios, irmãos da minha mãe. A minha tia, Nair, mais para baixo, descendo do meu tio, a gente chamou de tio Jim, Aparecido, nome dele, e por último o Valdecir, que é um servo de Deus, batizou no mesmo dia que eu batizei. E eu visitei minha tia, conversei com ela um pouco, desci, passei na casa do meu tio, Aparecido, meu tio Jim, conversei com ele um pouco, e isso a hora foi passando, acho que talvez em torno de umas 10 horas da manhã, mais ou menos, um pouquinho mais. Eu estava na casa do meu tio, último tio, meu tio Valdecir. A conversa estava boa ali, estávamos conversando, o telefone tocou. Aí eu, pedi licença, atendi, e era a irmã Leila. A irmã Leila congrega na cidade de Marico, mora em Maricá, na mesma cidade que nós, e congrega na mesma igreja, é uma serva de Deus, é uma enfermeira, ela não gosta muito de falar de enfermeira, técnica de enfermagem. E ela disse, pastor, o senhor está onde? Aí eu disse, eu estou na casa de um, não entendi muito, eu estou na casa de um tio. Em São Paulo, o senhor está em São Paulo? Estou em São Paulo. Aí ficou assim, um pouquinho vago o tempo, passou assim, uma fração de segunda, disse, pastor, vai embora. Eu, a princípio, não entendi, era uma ligação. Ela falou assim, o Ader não está bem, nós o conduzimos para o HU, o Hospital Universitário de Maringá. E ele não está bem, pastor. Desligou. Naquele momento eu fiquei assim, sem reação, eu não tive reação. Eu não... Fiquei meio travado, eu não conseguia entender. Estou no meio de um passeio, à noite vai ser a festa do aniversário do sobrinho neto do Anthony. Estou num momento de alegria com os meus tios, numa conversa boa com ele. Aí vem essa notícia que eu não tenho assim... Como que eu posso precisar? Eu não tenho a dimensão, eu não sei o que está acontecendo. Tinha noção do que estava. Porque 2 coisas me chamaram a atenção. Primeiro, que ela terminou falando, vim embora, Castor. Segundo, que ela disse que nós o conduzimos para o Araú, o Hospital Universitário. É normal, é corriqueiro, eu não sei se só em Maringá, ou no Brasil, nos outros estados e cidades também é. Mas normalmente a gente leva no UPA, a unidade de pronto atendimento. Então, eu imaginei, ficou sozinho, quarta, feriado, quinta, sexta. Hoje ele não está sozinho, hoje ele está junto com os jovens da igreja no retiro. Logo pela manhã ele foi para lá. Então, lá tem piscina. Na minha cabeça, no momento, a única coisa, será que aconteceu algum acidente na piscina lá? E ficou aquilo na cabeça. E aí, eu me despedi do meu tio da forma que deu, meio assim, estava bem aéreo, na verdade, E fui para casa do meu cunhado Antônio, onde estava todo mundo hospedado, inclusive se preparando para ir num churrasco na casa do Tony, que é aquele sobrinho que teve a gesta, o Soares, E que me mandou. Então, eu cheguei lá para poder entender e também conversar com a minha esposa para dizer para ela, olha, recebi uma ligação, a irmã enfermeira pediu para que fosse mandar embora. Só que aí quando eu fui falar, a minha filha mais velha já tinha recebido uma ligação da líder de jovens, da Camila Scott. Lá, a Camila falou lá do lugar onde estava acontecendo. Ela não tinha todas as informações, na verdade ninguém tinha, mas quem sabia mais detalhes naquele momento
No ato ali da ligação, era a Leila, porque a Leila estava com o Adler. A Camila presenciou o que aconteceu lá e o socorro dele. Então, ficou aquela, né? A minha filha falou: o que será que está acontecendo? Não tinha informação, também não tinha. E a decisão, a dúvida era: vamos embora, sem saber realmente o que está acontecendo, ou ficamos um pouco mais, vamos para o churrasco, para o almoço, sabe aquele negócio? Porque, assim, eu falando, dá a impressão de que a pessoa, que família displicente é essa, né? Mas você está no meio da confraternização, vai ter um churrasco para a noite, tem uma festa de aniversário. E você não tem, não é palpável, você não tem informação. Mas aí, dentro de mim, desde a hora que eu cheguei, eu falei para minha esposa, eu falei: tem algo mais aí. Pastor, nesse momento o pastor chegou a lembrar dos avisos anteriores através do pastor Washington. Não, nesse momento não deu nem para o pastor. Não lembrei. Eu não fazia ideia, na verdade. Naquele momento, não fazia ideia. Despedimos do pessoal, não teve churrasco, né? Não teve. Despedimos deles e eu acredito que por volta de 1h da tarde, mais ou menos, nós pegamos estrada para ir embora. Então, o motivo pelo qual nos levou a viagem, nós não usufruímos, não. O motivo pelo qual era o aniversário do Anthony, né? Foi o motivo pelo qual nós fomos. Então, não ficamos. A princípio não era para viajar. Viajamos de última hora e o motivo do passeio nós não ficamos para ver. Na foto de aniversário do Anthony não tem. Nós não saímos nas fotos, nenhum de nós da família. E aí viemos embora e, para tentar ser breve aqui, no meio do caminho, revezando, né? No carro com o meu cunhado, estava 2 carros, mas eu estava com meu cunhado, com o meu gêmeo, o Faro. E momentos eu dirigia, mais ele, né? E uma viagem... Bom, Anderson, uma viagem... Pensa numa viagem. Sem nem explicação, pastor. Pensa numa viagem tensa. Viagem é gostoso, né? Mesmo viagem de volta, a pessoa está cansada do passeio, mas... né? Já começa a ter as memórias boas, né? Se tem fotos que tirou, a pessoa já começa a ver ali mesmo. Mas uma viagem tensa, uma viagem... meio do caminho, eu lembro que o meu genro estava dirigindo um trecho lá. E chegou a primeira imagem, tomografia. Lá. Ainda não tínhamos informação do que é. Aí veio a primeira tomografia. Nesse momento, ele já não estava mais no hospital universitário. Eles não deram notícia para a gente, a Leila sabiamente não deu notícia toda, porque está em viagem. Então, tem estrada. Vai preparar. Ela foi aos poucos, sabiamente ela foi. Então, quase lá, do meio para frente da viagem, que eu ia a primeira imagem do tomografia. Aí começa a clarear as coisas. Ele já não dá mais o HU, mas ele está agora no Hospital Bom Samaritano. Ele tinha tido um AVC hemorrágico. No final, tinha uma das artérias, onde o sangue pulsa muito forte. Nós vamos saber isso depois, obviamente. E, assim, uma proporção muito grande. Depois, nós saberíamos que 15% das pessoas que são cometidas por esse AVC nessa proporção sobrevivem na hora. 15% sobrevivem na hora. E das que sobrevivem, uma grande probabilidade de sequência, múltiplas sequências. Então, ali ele começou a ter noção da gravidade. Bom, Anderson, quem imagina o jovem de 19 anos, depois, com detalhes, né? A gente ia ficar sabendo de como foi, mas um jovem de 19 anos ser cometido por um AVC hemorrágico por uma proporção tão grande.
menino saudável, de casa para a faculdade tempo integral, da faculdade para casa, da casa para a igreja, da igreja para casa. Ativo na obra. Ativo, saudável, e chegamos em Maringá às 22h17 do dia 23, sábado, 23 de novembro. Eu cheguei no momento da transferência dele para UTI. Já seria o terceiro hospital. Ele estava no hospital universitário, foi prontamente atendido lá por causa ou por conta da intervenção da irmã Leila como enfermeira, que fez total diferença. De lá, entenderam a gravidade e mandaram para o Hospital Bom Samaritano, que é referência, mas não tinha vaga de UTI para ele lá. Então eu cheguei no momento da transferência para a UTI, já no terceiro hospital, Hospital Santa Rita. Foi o horário e só nos deixaram entrar, eu, a minha esposa, minhas duas filhas. Primeiro, minha esposa, vimos ele pronto para entrar da UTI, que é a UTI avançada, e assinei os papéis, vi, não tinha que conversar com ele, porque dores agudas, vou dar mais detalhes aqui para frente, né, como ele ficou, e pedimos para que as minhas filhas o vissem, e conversaram lá e deixaram, mas tá, elas viram mesmo, e dali para frente, aí foi erro só. Eu assinei e eu acompanhei junto com a ambulância até a internação dele na UTI. Acompanhei eles na maca, entrou na UTI, foi colocado no lugar devido, no leito, o número tal, certinho, e a moça falou que se eu quisesse chegar perto dele, eu até tentei, mas não havia possibilidade de diálogo. Eu até cheguei próximo dele, mas não... É assim, o filho que eu deixei sadio, conversando, ele estava diante de mim agora, sem possibilidade de retornar um diálogo. O coração do pai àquela hora. Eu não tive, a palavra certa seria, eu fiquei constrangido. A minha fala provocava dor dele. Por mais que eu quisesse ouvir a voz dele, eu não falei nada. Porque não tinha como falar. Eu vi o estado dele, como ele estava. Aí, fiz aí o que tinha que fazer, não tinha o que falar. Que ela me deixou ir lá para falar, eu não tinha o que falar. Aí eu saí e fui tentar entender. Porque desde o meio-dia, estavam lá no hospital o Valdinei de Carvalho, meu irmão, a Giovana, esposa dele, minha cunhada, o Josué Cipião, meu cunhado, a minha cunhada, a irmã da minha esposa, Luciene Cipião, a irmã Leila, não desnudou dele em tempo algum, o noivo dela na época, hoje o marido dela, o Anderson, esteve por lá a irmã Nádia, o Aidel Luciano, meu sócio, trabalha comigo, o Thiago. Pessoas que ficaram, agarraram como se fossem filhos dele. Eu não estava, eu não estava. Eles foram os pais do Abner, enquanto eu e a Vilma estávamos em viagem. Então, o meu irmão Anderson Marques, o meu irmão passou mal lá. O meu irmão precisou tomar remédio. E conforme eles foram contando para mim, a minha esposa, depois que eu saí ali, por volta de quase 11 horas da noite, estavam todos lá ainda, ninguém foi embora. Aí ali eu comecei a ter ciência de tudo que aconteceu, no período que nós estávamos fora. Porque a partir desse momento, aí eu seria a pessoa que mais teria contato com tudo. Porque foi eu que assinei a UTI lá, a assinatura era minha. Como pai, a partir daquele momento eu que ia viver todos os momentos daí para frente. Mas até aquele momento, o pai, a mãe, estava representado nesse pessoal que eu falei aqui agora. E
O meu irmão falou, Demis, você não suporta ele. Porque quando ele saiu do Anaú para ir para o Poço Samaritano, por volta de meio-dia, eles sabiam, tiveram informação, porque a Leila, a enfermeira, estava junto, eles saíram de carro, né? E vieram para esperar. Quando a ambulância chegou, eles estavam curando ele. E o meu irmão falou que um jovem, um vozeirão que ele tem, né? Muito mais grave, né? Voz forte. E até a pessoa da recepção saiu para ver. O meu irmão usou a palavra urrar, né? Assim, o grito era algo assim, descomunal de dor. Tanto é que o tempo inteiro que ficou da UTI ficou sendo medicado com morfina de 4 em 4 horas. Aí, num determinado momento lá, o médico chamou. Eu estava. Minha esposa estava, entrou meu irmão e a minha cunhada, não a esposa dele, mas a irmã da minha esposa, Luciana. Entraram. O médico perguntou, sabe o que está acontecendo? Um excelente médico, Dr. William, biologista. Sabe o que está acontecendo, meu irmão? Na simplicidade, falou, tem alguém que sabe, foi emagrecer. Ele falou, a cabeça dele, do lado esquerdo, está inundada de sangue. Você não tem ideia, foi aconteceu. Eu não posso operar esse menino. Do jeito que ele está, se ele for com a mesa, há um risco muito grande, nós perdemos ele na mesa. Eu não posso fazer isso. Veio uma tomografia, vamos fazer outra. Para ver se ele regrediu ou não, ou se progrediu. Ele vai ficar aqui aguardando até às 18. Vamos monitorar ele até às 18. Às 18, nós faremos outra tomografia. Mas eu não vou operar ele. Aí eu entendi por que eu não estava. Eu entendi por que a minha esposa não estava naquele momento. Por que nós não estávamos? Porque certamente eu seria um dos que diria para ele, eu quero que opere meu filho agora. Porque de frente com o meu irmão e com eles, ele estava lamentando de dor. O pessoal que foi os primeiros que atenderam ele lá, que eu não sei se é médico também, até chegar o doutor William, estava suado de ver a situação que ele estava de lidar com aquela situação. Se eu estivesse lá, eu faria tudo errado, porque eu diria, preciso operar esse menino agora. Talvez eu tivesse pensado que seria uma negligência não operar ele. E o meu irmão teve, talvez eu não tivesse essa postura, essa calma. Meu irmão falou, podemos orar? Pô, o médico entrou e falou, orar. Aí colocou as mãos sobre a cabeça dele, meu irmão, minha cunhada, e para surpresa do meu irmão, o médico foi lá e o doutor colocou. Não estou dizendo com isso que, né, não, mas nesses lugares, o que vem primeiro é a ciência, é o respaldo pela ciência, é a confiança no que a ciência pode fazer. Mas para nós para ele, no momento ali, foi uma alivia, porque ele se sentiu mais calmo, com certeza também o médico, eu tenho certeza disso. E, como eu disse, ficou ali ficaram até as 18, foi feita toda a tomografia, e como não teve a operação brusca, o estado dele era aquele, depois eu fiquei sabendo que a pressão intracraniana, a pressão dentro, entre a caixa, né, o cérebro e a caixa craniana, ali não cabe nada, não cabe um fio de cabelo, não cabe nada, é tudo muito perfeito. E tinha uma pressão sanguínea enorme dele. Se rompeu ali um rompimento muito importante, que precisaria ser treinado, sair de uma operação. O que fazer? Ir para uma mesa, operar alguém numa situação que não é eletiva, que os médicos falam, né? Que é aquela operação que você marca o dia, marca a hora, que não tem nada de sangramento, que vai lá, às vezes está até computadorizado, uma incisãozinha pequenininha. Não é isso. Não é essa a realidade. É totalmente
O contrário. É algo urgente, algo, uma pressão enorme dentro da cabeça. Então, era essa a idade ali. Era aguardar e ver, a qualquer momento ele pode ser submetido à cirurgia. E enquanto não for submetido, para um pai, era o pior sentimento possível, porque era de vereda e pé de dor. Talvez por isso, se eu tivesse, eu não deveria resolver isso. E nem sempre. O que a gente acha que é o bom e é o correto, é o melhor se fazer no mundo. Ficaram ele ali, e eu cheguei, né, como eu disse, às 22, passaram, relataram para mim, viemos embora. Não tinha mais o que fazer. Viemos embora. E eu e a minha esposa, mas dormimos, canseiro da viagem, esgotamento físico, mental, psicológico, por tudo, da forma como se deu, a pressão por tudo e também a dimensão que está acontecendo. Foi tão grande, então o esgotamento foi tão grande que nós, por volta de meia-noite, alguma coisa assim, viemos para casa, não estávamos em casa, né? Viemos para casa, deitamos e dormimos. Quando foi no outro dia, no domingo pela manhã, 5 e pouco da manhã, aí eu despertei. Eu lembro que na minha mente veio assim, que normalmente vem quando nós temos pesadelos, sabe? Que mas eu vou colocar uma comparação. Sonhei que a minha esposa estava morrendo. Aí eu acordo, você acorda com o coração, só que aí você olha do lado, a esposa estava dormindo, quietinho. Aí você fala, ai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus é bom. Comigo, aí o início foi esse. Meu Deus. Só que aí quando processou, Você vê que é real. meu filho de 19 anos, nesse momento, está entre a vida e a morte, no UTI de um hospital. Ali foi um momento, talvez o momento mais, um dos momentos mais difíceis para mim. Porque você não compreende, né? 53 anos, você vai pensar isso, talvez, um AVC, uma pessoa hipertensa, uma pessoa acima do peso, vícios e vícios. Lógico que a natural seria, mas não o meu caçula. Aí, amanhecemos, eu e minha esposa, não conseguimos dormir mais, e aí domingo de manhã teremos visita, né? Às 11 e pouquinho, tem a primeira visita, duas pessoas entram, sempre eu entrava primeiro, fico vários dias de UTI ele, então sempre quem entrava primeiro, olha eu, para saber as informações clínicas. E depois mais um. Aí revezava esse mais um, mas sempre o primeiro era ele. Aí, naquele dia de manhã, eu entrei, eu tinha visto ele no sábado, à noite, né? Eu que entreguei na UTI. E eu, assim, não dá aqui um tempo para falar, mas eu sempre tive muita dificuldade com o hospital. O cheiro, não sei se é etílico, aquele cheiro do álcool, de limpeza, aquele ar gelado. Eu sempre tive. E aquele dia, eu iria entrar no hospital e pela primeira vez na minha vida, eu ia entrar dentro de um UTI. Aí eu entrei, lembro que eu entrei, passando por aqueles corredores e vendo aquelas pessoas recém-operadas. Sim. Coisa difícil de ver. Fiquei procurando, até cheguei no leito onde ele estava. Aí lá, ele estava com o cabelo jogado para trás, assim, o rosto estivesse assim, amarelo. O rosto, para mim, estava maior do que o normal.
com o olhar fixado para cima, assim. E aí eu cheguei, e adormeceu. Ele estava tendo crises de 4 horas, estava tomando morfina. Foi no bom, já que ele adormeceu, não vou mexer com ele. Não vou falar nada. Fiquei ali, olhando e tentando entender que o meu filho naquele estado. Passou um filme na cabeça, pastor. Falei, lá vendo um filho de 19 anos. Aí não tinha muito o que falar, não queria mexer com ele. É aquele visto do sentimento assim, sabe, de um amor que você quer conversar, você quer ouvir a voz. Mas ao mesmo tempo, você sabe que você acordar e vai ter dores insuportáveis. Então, o amor te faz, deixa quietinho. Aí uma senhora, eu acredito que seja enfermeira, ela assunto assim, conversa com ele. Ela falou para mim. Já a médica dele falar de senhor, mas conversa com ele. Aí eu lembro que eu me li, eu ia fazer isso. Aí que eu li, ele abriu os olhos e ele falou assim, ô pai, quanto tempo, hein? Confusão mental, eu estava com rebaixamento de consciência. Então, hora ele falava coisas conexas, horas desconexas. Então, para mim foi uma alegria muito grande que ele me reconheceu. Naquele momento eu senti um palívio, assim, eu não estou pegando, ele me conheceu. E sabe que quem está aqui é o pai dele. Por outro lado, você vê que tem uma confusão mental, porque a última pessoa da família que viu frio. E aí a sequência fala, quanto tempo, e pá. Quer dizer, confusão mental. Né? Aí vem a médica, da frente dele, sem poupar, na frente dele. Ela discorreu para mim, disse, o que é dele? Sou pai dele. Ela falou assim, o estado dele é crítico. O estado dele é muito crítico. Muito crítico. Com essas palavras, assim, sabe? Aí não me poupou. Aí ela falou, ele vai ficar aqui, se vai depender dele. Mas ele, casos como o dele, normalmente fica aqui de 14 a 21 dias. As informações que eu tive, desci. A minha esposa subiu, viu ele, ele estava tendo crises de dor. Ela desceu bem triste, por ver-me, se passar por aquele momento. Viemos embora e passamos num lugar lá, minha filha tomou a gente, meu genro, compramos algo para comer, embora não tinha apetite. Viemos embora e ficamos por ali, a gente foi passando. Daqui a pouco chegou Valdemar, não sei ali. Os irmãos demonstraram muito amor, sabe? Neste momento. E não dá tempo de eu falar tudo aqui. No e-book traz mais detalhado, né? Quem tiver curiosidade de ler depois. Lá tem muitos detalhes, não dá para contar aqui. Mas a irmã Sueli, assim que ela chegou, ela falou para mim assim, pastor Ademir, anota tudo. O senhor vai escrever um livro. E Deus já tinha trabalhado na minha oração, alguma coisa nesse sentido, sabe? De se Deus desse o escape desse vale tão sombrio, eu ia escrever, para servir de testemunho. Aí daqui a pouco chegou a irmã Sueli e a Maria Pitel. Ela chegou, eu não lembro se ela cumprimentou o quê, mas ela veio direto, como se fosse num corredor, e foi até a minha esposa. A hora que ela chegou, minha esposa, Deus através dela disse para minha esposa, eu te conheço. Você não suportaria. Você não suportaria. Por isso que eu te quei, porque você não suportaria. Mas observa os detalhes. Observa os detalhes, você vai ver o que eu vou fazer. Foi a palavra de Deus trabalhando no sobrinho, para minha esposa. Aí, demorou um pouquinho ali, ficaram por ali, e o bom Valdemar me chamou o prato. Também outra coisa que estava no meu coração, os jovens estavam lá no retiro. E lá no retiro foi onde tudo aconteceu.
O AVC foi lá. Então, eles ficaram, termina tudo e vai embora para casa, continua aqui, o que faz? Porque brincadeira, né? Recreação, Um gentleman. muita clima, né? Então, louvores, que estava tendo era uma ação. Aí entendeu-se que melhor ficar todo mundo junto, orando junto, e um faz companhia para o outro, e recebe as notícias conforme elas vêm juntos, do que cada um na sua casa. Só que era domingo. O ocorrido foi no dia anterior, no sábado, no início, na verdade foi no início. E uma outra falou, você não quer ir lá? O pastor veio falar um pouco com eles, trazer um pouco do que se sabe. Eu falei, vamos lá. Aí fomos lá. Trouxemos uma palavra para eles, para os jovens, e tentando dizer para eles o que o Abner era como servo de Deus e o que ele fazia para a obra, com amor, com carinho e dedicação, se empenhando em fazer. Então Deus não é um propósito, né? Ele está lá, está nessa situação, nessa condição que para eu te orar a Deus, porque Deus é o Deus da vida do Abner. Trouxemos essa palavra para eles e entendemos um pouco do que aconteceu. Nós viajamos, como eu disse, na quarta-feira, passou a quarta, quinta e sexta. Ele teve aula. Não no feriado da quarta, mas a quinta e sexta ele teve aula. E no sábado de manhã, 8 e pouquinho, passou em casa, em Maringá, passou a irmã Conceição, o Valdinei e mais um jovem Gabriel. Eles passaram em casa, pegaram ele e foram no retiro, onde os outros jovens já estavam. E chegando lá, tinha as dinâmicas, tinha louvores, oração. Então, iniciou uma dinâmica, fizeram uma dinâmica lá, umas brincadeiras. Ele até pegou um filtro de papel, de café, e fez uma dinâmica com filtro, representando o que Deus faz, né, através de Jesus Cristo, uma liga da gente, filtrando do pecado, né, dessa questão da palavra de Deus, que esse fio. E depois, alguns louvores. E num dos louvores, percebeu-se que ele começou a ficar incomodado e com a mão no olho esquerdo. Ele se retirou, aí passou algum tempo, ele não voltou. As meninas, principalmente as que estavam mais próximas dele, a Luana e a Vitória, acharam alguma coisa estranha. E aí pediram para os meninos do vestiário, quando chegou no vestiário, ele já estava bem ruim, vomitando bastante. Eu não sei se a palavra certa é sudorese, quando dá aquele suor frio no corpo todo, que molha toda a roupa, e não conseguia parar em pé. Aí nesse momento, que tiraram ele de lá, uma pessoa que não iria lá, que é a irmã Leila. A irmã Leila tinha compromisso, ela não iria lá. O filho dela, que era o primeiro casamento, Jonathan, ele estava lá, mas ela não iria. Apesar de amar jovens, está sempre ruim que os jovens não iam. Mas deu certo que ela resolveu tudo dentro do horário e foi. Chegou um pouco mais tarde, lá por volta de 10 e pouco, mas ela chegou. E a hora que ela chegou, que ela colocou a bolsa dela lá no chão, não tentei de guardar nem nada, já saíram com ele de conta com ela. E Leila, olha o Abner. Aí ela fez alguns comandos, pediu, né, que ele fizesse, falasse, pegasse da mão dela, enfim. E identificaram que é um AVC. Ela identificou que é um AVC. Porque todos lá, se eu estivesse lá também não ia identificar. Como que eu ia imaginar? Né? Eles vão na idade dele. Aí colocaram no carro, fizeram 20 e poucos minutos, deu meia hora até Maringá. Já estava sendo atendido lá. Lá tem todo o procedimento, colocar no solo, aquela coisa toda. Aí ela, mais uma vez, Deus, pela bondade e misericórdia dele, ela interviu, ela pediu para falar com o médico. Disse para o médico, olha, esse moço, pelas, né, a que a gente vê, não tem como fazer um exame para ver, uma tomografia, porque ele estava fazendo louvor até agora, quando a situação que ele está, não consegue fazer os comandos. Foi onde fizeram e identificaram realmente que é a tomografia, que é um AVC, e não é um AVC qualquer. Por isso já imediatamente o levaram para o hospital. Para daí continuar o tratamento e chegar àquele ponto que eu falei, enfim.
E demos a palavra aos jovens, oramos com eles e viemos embora. À noite do domingo, teríamos visita de novo, embora teve culto na igreja, oraram, veio Abner, mas nós não iríamos sair deixando. Íamos estar de 5 minutos para ter a notícia dele. E foi eu e a minha esposa, minhas filhas também foram. E aí naquela noite, no culto à noite, o pastor José Carlos, que é o pastor da igreja onde a gente congrega em Maricá, Assembleia de Deus, pediu para que ficassem de pé, a igreja ficasse de pé e fizesse uma oração pelo Abner, que estava internado, contou onde tinha comida, no dia anterior, no sábado, e pelo irmão Sebastião, que inclusive é meu vizinho, mora vizinho da minha casa, que estava internado também com outro problema de saúde, não sei se era pneumonia, alguma coisa parecida. E na oração, no momento da oração, Deus mostra para a irmã, uma irmã da igreja, chamada irmã Milene, uma visão. Ela via uma espécie de corredor, uma cama. Na cama tinha um jovem, muito magro, deitado. Ela via como se um balde jogasse, como se fosse água, nem vou usar como se fosse, porque é o que ela falou, um líquido como água cristalina sobre ele. E ao mesmo tempo descia sobre ele como se fosse um lençol muito branco, acompanhado de como se fosse relâmpagos assim, sabe? E descia e repousava sobre ele. Em frente da cama, ela via um ser de branco, todo de branco, um homem, porque assim, queixo grande, para baixo, assim como se estivesse corando. Ela viu um, aí ela olhou depois, ela viu o outro igual, eram vários, como se estivesse intercedendo por ele. A princípio ela não contou, mas depois ela foi muito incomodada, ela ligou para o meu pastor e contou o sonho para ele. E ela disse para ele, olha, eu não posso dizer que é o Abner, porque eu não vi o rosto do jovem. Mas as características, 2 pessoas nós oramos. O irmão Sebastião, uma pessoa já de mais idade. Não é magrinho que nem tem mais corpo que o Abner. E aí ela falou, pastor, a água, Deus me fez entender que a água é vida. E o lençol, esse espécie de lençol que desce com esses relâmpagos, é a proteção de Deus sobre ele. Deus está dando fibra e proteção para o Abner. A primeira palavra que nós tivemos assim, de esperança e de alento, né? E no domingo à noite, nós não vimos no domingo, fomos saber na segunda-feira. Na madrugada de segunda, madrugada do domingo por segunda, meu pai está orando, 2h10, 2h20 da manhã, o avô do Abner, o meu pai, 75 anos na época, e ele estava orando pela 3ª vez naquela madrugada. É a 3ª vez. De muita oração, simples, mas muita oração. E ele teve uma visão. Na visão que ele teve, ele via o Abner no centro de um gramado, muito verdinho, como se fosse um campo de futebol. E ele estava rodeado de pessoas. Ele estava todo de branco orando. E nas laterais desse quarto, norte, sul, leste, oeste, pessoas orando por ele. O meu pai não entendeu muito. Ele questionou o que é aquilo. E a voz falou para ele, conta. Aí ele contou na sua simplicidade, ele viu que cada lado tinha 19 pessoas. Não tinha um lado que tinha 30, outro 10, outro não. Os 4 lados iguais. Não tinha uma multidão, tinha 19 pessoas cada lado. Aí ele contou e falou, 76. A voz fez ele entender, o Abner também está orando.
Então, logo, são 77. Agora, se for ver, nesse momento, ele está orando a oração do Salmo 77, a oração de Asaf. Se você ler o Salmo 77, é um clamor, né? Deus, até quando? Né? Essa dor vai perdurar até quando? O Senhor se voltou, os seus ouvidos não estão mais me ouvindo. Que saudade que eu tenho do teu santuário, da época que eu te louvava. O meu filho é tecladista da igreja, envolvido até o último com louvor, com adoração. Era a oração que ele estava fazendo lá. A visão do meu pai é que naquele momento ele estava orando na Escócia. Aí, fiquei sabendo na segunda-feira desse sonho. Nós o visitamos, muita dor. Muitas dores, dores insuportáveis. Morfina de 4 mar. Aí, amanheceu a segunda-feira, eu iria com o meu irmão. Meu irmão me convidou para ir lá falar com o médico. Ademir, não seria bom a gente falar com o Dr. William, o médico, porque assim, lá dentro da UTI sempre fica um médico responsável, mas não é normalmente o médico que é o neurocirurgião responsável por o caso de operação. E no caso era o Dr. William. Entendeu? Foi um médico no dia que eu fui lá. E eu, particularmente, não tinha tido contato com o doutor. Quem teve foi o meu irmão. Eu não o conhecia, que todo o contato dele foi com o meu irmão. Falei, vamos lá. Antes de eu sair de casa, foi uma mensagem de um áudio WhatsApp do pastor Enos. É um pastor, presidente de um campo. Foi meu pastor, congreguei com ele. Fui pastor de uma igreja no campo onde ele é presidente. Tinha um áudio dele. Ele começa dizendo, olha, ontem à noite fui sabendo, a igreja inteira orou pelo Abner, e num determinado momento ele começa a orar. Ele para de falar o que ele estava falando e ele começa a orar. E na oração dele, ele é tomado em línguas estranhas, e aí ele começa a liberar algumas palavras que o Abner estava lá, mas estava lá não para a morte, mas ele estava como um vaso precioso. Deus estava lapidando ele. Deus estava tirando as arestas. E ele vai sair de lá com muito mais brilho para Deus do que ele entrou. Não só o Abner está sendo lapidado, trabalhado, mas você está sendo lapidado. A Vilma está sendo lapidada, que é minha esposa. A família está sendo... Os jovens da igreja que convivem com o Abner, Deus levou o Abner lá para lapidar. Deus está lapidando todos eles. E Deus vai tirar o Abner de lá. Vai tirar ele de lá para ser usado muito mais do que Deus usava até agora. É vida. Deus está dando vida para o Abner. Assim, no momento ali, se ouvindo aquilo, no meio de tudo, todo aquele turbilhão, né? Fomos lá com eu e meu irmão, tentamos falar com o médico. Esses médicos, eles não têm tempo, às vezes passa na madrugada em cirurgia. Então, não é sempre que você vai lá, você vai falar com o médico. Aí, não, ele não pode falar. Você vai precisar ir embora. Ele já estava quase próximo da hora da visita. E aí viemos embora, eu e meu irmão. Aí no caminho, chegando de casa, a minha cunhada, Luciene, era uma das pessoas que deixou o contato telefone para uma emergência. Né? Foi ela que internou ele com o ODB e ela. E eu estava na sequência depois, apesar de ser pai, porque na hora lá, no começo da entrada, foi isso que Na minha não levei contato. foi bem não me contato. Ligaram para ela assistência social, que era para eu ir e não era para eu demorar lá. Falei, mas eu estou vindo de lá agora, então é para você voltar lá. Aí para lá. Eu fiquei lá, daqui a pouco apareceu um enfermeiro, me chamou, familiar de Abner, sou eu, pediu para que eu acompanhasse ele. Nesse momento, enquanto eu entro com ele, lá fora, o meu irmão também recebeu uma ligação da assistência social. Diante de Deus, está no céu. A minha cunhada recebeu por ir lá. Meu irmão recebeu lá na portaria. Você entender porque eles queriam.
E eu lá dentro já, sendo conduzido pelo enfermeiro. O enfermeiro me levou no lugar, lá na capela, que tem no interior desse hospital. E para que as pessoas façam suas preces ali, aguarde, meditação, né? Nesses perguntas difíceis. E também, segundo ele, quando chegamos lá, tinha uma senhora limpando, a senhora falou, tu como, né? Foi essas palavras, foi assim, não tem como usar aqui agora, estou limpando. Ele falou, mas é aqui que os médicos trazem os pacientes, como os familiares, quando querem conversar sobre os pacientes. Fiquei, minha perna deu uma tremida, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Assistência social, de para ouvir, então está capela. Aí eu estava ocupado, eu vi que ficou meio assim. Mas tá bom, me acompanha, por favor. Eu acompanhei ele, pelos corredores, e ele me levou até o banco que fica de frente para o UTI. Inclusive, esse banco eu tinha estado nele lá, foi no interno lá. No caminho, ele falou para mim assim, em que ilha o seu filho estava? Ele não disse para mim assim, em que ilha? Ilha é o número do lugar, do leito, onde a pessoa fica lá na UTI. Ele não disse para mim assim, em que ilha o seu filho está. Ele disse para mim em que ilha o seu filho estava. Eu procurei chão, eu não achei, minha perna tremeu. Na hora, eu só falava assim, dentro de mim. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Lembro como se fosse agora, não sai a palavra, mas dentro da minha alma clamava esse Senhor, misericórdia, misericórdia. Eu não tinha outra coisa a pensar. Chegou a imaginar o pior, né? Não tinha outra coisa a pensar. Não tinha. Apesar de todo o filme, porque Deus falou, porque aí a gente começa a lembrar o que Deus falou. Mas nós somos seres humanos. O ser humano tem aqueles momentos de fragilidade. Um pastor falando isso assim. Como homem, tem hora que você... E aí, meu Picos? Primeiro as ligações, depois ele manda ir para a capela. Depois não dá para a capela, do caminho fala que em que isso que ele estava. Que o médico até ele falava comigo é que ele estava. Aí depois eu fui entender que é um lugar, quando a notícia não é boa, vou falar dessa forma, todo mundo vai entender. Quando a notícia não é boa, é dessa forma, o protocolo é esse. Lembra aquele lugar. Aí a única, não saía voz, não saía nada, a minha perna ficou assim. Eu lembro só de quando eu comecei a dirigir. Primeira vez que eu saí com o carro, minha perna foi assim. Não tinha força na perna. Não tinha força, não tinha. Mal conseguia continuar caminhando com ele. Aí sentei lá, ele entrou, digitou os códigos lá, entrou na UTI, fechou a porta. Depois de bastante tempo, ele voltou. Para mim foi uma eternidade. Aí quando ele volta, ele ficou a porta aberta, entreaberta, e conversando com alguém dentro, e ele disse esse problema, não sei se agora, eu não sei dizer para os familiares, precisa ser quem está acompanhando para dizer, comunicar a sua ameaça. Então, sabe, por tudo. Aí, daqui a pouco, quem sai lá, irmã Leda. Aí ela foi até o cristal, e ela falou assim, não vou esquecer isso muito, nunca falou assim, acabei de falar com o Mabel, e ele me reconheceu e me respondeu algumas coisas. Ele está bem. Aí já, Meu Deus. coração já... Falei, meu Deus, o Deus que fala é Deus fiel para cumprir. Mas, tudo aquilo ali era para, sabe, mais um detalhe. O médico chegou logo que eu estou conversando com ela, o médico chegou, o Dr. William. Foi ali que eu o conheci. E ele falou para mim, assim, contou todo o estado clínico do Abner para mim, me colocou à parte, que a qualquer momento podia operar ele, que não tinha progressão, estava em observação. Aí ele falou assim, essa noite, a palavra que ele usou me foge agora, mas assim, foi uma noite muito difícil para o ano. A noite do domingo para segunda-feira. Consegue ligar uma coisa a outra? O seu pai... Oração, 12 e pouco da manhã. Quem serve a Deus, nessa hora não tem como não atender o mundo espiritual. Na hora que ele falou, essa noite foi uma noite muito difícil, pai.
E eu, na hora, assim, tipo, tem muito mais coisa acontecendo aí. Deus está mostrando que tinha mais coisa acontecendo. E conversamos com ele, viemos embora para encurtar. E depois, ligando uma coisa a outra, na volta, eu peguei minha esposa e falei, olha, eu já falei com o médico, então não adianta eu ir como vou das outras vezes eu fui, porque eu já tenho a informação. No meu lugar, coloca alguém. Foi a minha filha mais velha. Então, a minha filha entrou primeiro. Primeira coisa que ela perguntou para ele, porque o nosso professor era as dois. A minha filha perguntou para ele assim, ele estava lúcido, né? Estava o olho aberto, mas estava dormindo. E ó, um pouquinho esforçou com ele, porque as dores, filha, voltavam. E ela disse assim, você teve muitas dores nessa noite? Ele não me respondeu para ela assim, tive ou não tive? Ele respondeu para ela assim, eu orei muito essa noite. De novo? Não. Não tem como não lembrar do que o meu pai... Não ligar uma coisa não. meu pai falou, olha, 2h10, 2h20 da manhã, a visão é que ele estava orando. 76 mais uns. 76 mais 1, 77, ele estava orando, não só ele, mas ele estava rodeado, que fica deixar claro que isso é... Como que uma pessoa de 76 anos, e no Anderson Marx, como que uma pessoa de 75, né, ele vai inventar um negócio tão complexo? A voz foi para ele contar, ele contou. 76 mais 1, 77, a oração é a oração de Asaf. Salmo 77. Aí você coloca assim, por que 19? Por que não tinha 10, 20, 30 pessoas cada lado? 19 é a idade dele. Cada lado tinha 19 pessoas. Vê como tudo é simbólico. Tudo tem uma... Deus é tão maravilhoso que é riqueza de detalhes. 19 anos é a idade dele, do cada lado, norte, sul, leste, oeste. Tinham 19 pessoas orando por ele. O que estava sendo explicado ali ele está cercado de oração, de todos os lados. E eu nunca vi tanto amor. Eu sou testemunha. Igrejas e lugares onde eu nunca imaginei. Mensagens e mais mensagens. Estamos orando pelo ar. Jovens de igrejas, pastores amigos meus, fizeram campanhas de oração e de jejum pelo Abba enquanto eu estava internado. No dia 27, uma quarta-feira, ele teve alta da UTI. Foi para o quarto. Nesse dia, teve um culto do lado de fora no hospital. No podcast, eu não sei se talvez no vídeo a gente consiga colocar, mas a quantidade de pessoas do lado de fora clamando pela vida dele lá dentro do hospital. Então, aquele sonho, aquela visão, ela é muito simbólica, porque ele representa que ele estava cercado de oração. E através desse clamor, dessa oração, Deus estava fazendo um milagre naquela madrugada de sábado para domingo, ou era de domingo para segunda-feira. Aí nós viemos embora. Minha esposa visitou depois da minha filha. E seguiram-se os dias até quarto. O quarto dele teve alta, foi para os quartos. Seguiu-se um quarto por mais 5 dias, até o dia que ele teve alta, veio para casa. Ficamos apreensivos porque no dia que ele teve alta ele ainda estava tendo dores fortíssimas. Nossa preocupação era se no hospital com morfina ele está tendo essas crises, não será em casa outros tipos de medicamentos, porque morfina vicia. Então logo eles tendem a tirar a morfina. E ele veio para casa, teve dores sim, na verdade, no primeiro dia, no segundo dia. E aquilo foi atenuando. Até terceiro dia, que está no caso para a memória, um dia à tarde, eu recebi uma ligação. Veio uma mensagem, eu não vi a mensagem. Pastor André Moura, pastor lá em Mato Grosso.
no Iguatemi, a da cidade. E ele mandou uma mensagem: pastor Ademir, estou passando por Maringá e Deus me incomodou para eu ir orar pelo Abel, eu queria passar e orar pelo Abel. E eu não vi a mensagem. Foi no horário em que aconteceu que o Abner teve uma... até hoje nós não entendemos o que foi aquilo. Mas ele ficou com falta de ar, não conseguia respirar. Pediu ajuda. Mas minha esposa de um lado, minha filha do outro, eu do outro. E as mãos dele começaram a tortar-se. Não conseguia respirar. E naquele primeiro momento eu pensei em levar ele comer. Aí a minha esposa e minha filha exerceram uma fé, mais do que eu, que não tenho vergonha de dizer. Não tem. E a minha esposa falou: pega o óleo da fé, foi um jeito, pai. Um jeito. Eu fui lá, peguei o óleo, nós oramos por ele. Repreendemos todo e qualquer tipo de mal, seja de ordem espiritual, material, física. E ele foi voltando, as mãos foram voltando a mal, consegui respirar. Pela bondade e misericórdia de Deus, depois de... mas continuou, né? Sob cuidados médicos, 2 meses. Durante 2 meses, eu e minha esposa, nós não dormimos no nosso quarto. Durante 2 meses, nós dormimos ao lado dele, cuidando dele, porque essa era a atuação médica. Até 2 meses, isso poderia acontecer de novo. Até o retorno com o médico, o retorno era para ser de novembro, né? Que foi a internação, era para ser em março. Quando foi em janeiro, pela bondade e misericórdia de Deus, nós marcamos com o médico e falamos: a pior coisa que pode acontecer é ele ligar para a gente, porque não é para voltar agora. Voltamos, ele pediu uma outra tomografia, depois uma ressonância, retornamos de novo, enfim. Deus operou um grande milagre. Nós temos, acho que 8 tomografias, 2 ressonâncias. O Adler tem um espaço no cérebro dele, um espaço vazio. Não sei se está do tamanho que estava quando saiu no primeiro, não, minha filha. Ressonância. Mais de 6,5 por 4,5, uma coisa assim. Aonde existiu, a gente não sabe se é um tumor, se é um cisto. Existem várias situações. Mas o que eu ouvi do médico, que o que houve ali, o próprio organismo absorveu, e hoje existe um líquido que preenche aquele espaço. E está lá, nas ressonâncias magnéticas, sai lá para que aqueles que tenham qualquer tipo de dúvida, vejam na ressonância que existe esse espaço lá. Esse lugar é o lugar responsável pela fala. É o lugar responsável por novos aprendizados. É o lugar responsável por coordenação motora. O Abner está no 3º ano de agronomia. Provas em cima de provas e trabalhos. Estudo em tempo integral muito puxado na Universidade Estadual de Maringá. Tinha na época 8 provas para fazer, precisava fazer ou se trancava, tinha que trancar o curso, o que para ele ia ser algo assim terrível. Ele fez as provas. Pela bondade e misericórdia de Deus, participou depois de alguns meses do primeiro culto, louvou a Deus tocando o seu teclado. E o tempo foi passando. No dia do aniversário dele, nós fizemos um culto de ação de graças pelo que Deus fez na vida dele. E no dia 19 de agosto, foi ele com todos os jovens, a família, para uma pizzaria comemorar o aniversário de 20 anos. Aí o pastor para e começa a refletir após esse grande milagre, pastor. Vai ser necessário uma viagem. Entendeu? Deus preparou para passar o momento difícil. E o milagre chegou. Todos os pontos foram cumpridos. E aí o pastor para hoje, refletindo
pastor diria para alguém que está nos assistindo, acompanhando esse podcast, que pode compartilhar esse testemunho com outras pessoas que às vezes estão na mesma situação, perdeu a esperança, acha que já não tem mais jeito a vida, pastor? Duas situações, assim, sem ser muito, delongar muito, mas o objetivo principal, tanto do e-book, para quem gosta de leitura, como para o podcast, que é um formato que as pessoas aprenderam a gostar e ouvir enquanto está trabalhando e tal, ou assistindo mesmo, né? O foco, a minha, com certeza, a do irmão Anderson Marques, que é apresentador, radialista, e se dispôs também a participar desse momento aqui que, na nossa concepção, não é outra a não ser atingir aquelas pessoas que o mundo vive muita desesperança, falta de esperança. E nesse momento, a minha oração, o meu desejo é que este testemunho alcance pessoas. Eu estive na recepção do Hospital do Câncer na cidade de Maringá. Eu estive ali. E como a pessoa que passa pelo problema e os familiares, como sofrem os familiares. Porque, irmão Anderson, acho que o momento mais difícil da minha vida foi eu olhar para o meu filho e saber que ele está no melhor lugar, profissionais excelentes, eu diria, do Dr. William e a equipe dele. Foi Deus que colocou esse médico para cuidar do Abel e fazer tudo conforme foi feito. Eu louvo a Deus pela equipe que Deus proporcionou para cuidar dele. Louvo a Deus pela vida do médico e de toda a equipe. Mas tem uma hora, irmão Anderson, que o dinheiro não vai resolver, os melhores profissionais não vão resolver. Como eles mesmos falam, depende da pessoa, e nós aqui, como servos de Deus, temos que depender da pessoa e das mãos de Deus. Mas muitas pessoas, às vezes, nesse momento, elas perdem a fé, elas perdem a confiança de que Deus pode fazer alguma coisa. De que Deus pode, quando o dinheiro não resolve, a medicina, a cirurgia, os medicamentos não resolvem, não dá tudo acabar. Ainda tem algo a se apegar, que é em Deus. Só um fato para eu relatar. O meu filho ficou sozinho em casa quarta, quinta e sexta. Sábado, se você perguntasse para mim assim, professor Ademir, você tinha alguma preocupação no sábado? O dia que eu menos teria preocupação é no sábado. Ele estava rodeado de pessoas que o amavam. Bom, Anderson, ele não teve o AVC na quarta, nem na quinta, nem na sexta. Ele teve o AVC, só para lembrar, meus vizinhos estavam com uma pessoa internada. E a esposa, o marido internado, a esposa com ele no hospital, que toma 100 vizinhos para cuidar dele, que é o que mais tinha contato. Se acontecesse alguma coisa com o Agner em casa, nesses dias, nem o vizinho que poderia me dizer uma coisa eu não teria. Deus proporcionou que isso acontecesse num lugar rodeado de pessoas que o amavam e proporcionou alguém que entendesse dos primeiros socorros, do cuidado que deveria ter para poder socorrer ele. A continuação disso é a continuação do milagre. Eu preciso dizer para as pessoas que nos ouvem nesse momento, talvez esse conteúdo cheio para pessoas que precisam, que estão com alguém nessa situação, que estão sem esperança alguma, pode ser que chegue para pessoas que está tudo bem, e essas pessoas que está tudo bem, que Deus toque no coração delas, para que elas não deixem esse conteúdo parar, mas envie para alguém que, por certeza, alguém precisa ouvir isso. Que existe um Deus. O salmista vai falar do Salmo 42, né? Ele fala das situações de flagelo. Até a hora que a alma fica matida, ele fala, porque te abates dentro de mim, minha alma. Existe uma esperança ainda. A esperança está em Deus. Ele nos ouvirá. Ele nos socorrerá. E a gente vive um mundo tão
um frenesi, uma correria que enfiou só material. Ficou doente, hospital, remédio, As pessoas se esqueceram que quando não seria o ideal buscar Deus só neste momento, mas pelo menos nesse momento, busca Deus. Em todas as ocasiões, Deus vai fazer um milagre, como fez na vida do Abner? Não. Eu perdi um sogro, pastor, muito de Deus, por o Covid. Cunhadas, pela mesma doença. Irmão do meu sogro, também pastor, a mesma doença. O ciclo deles, do nosso entendimento, Deus disse, olha, encerrou. O que ele tinha para fazer, estou levando, ele está em lugar melhor que nós. Cumpriu a missão. Cumpriu a missão. O Abner, a oração de toda uma comunidade, de todo um povo, de vários estados, fora do país, a oração de todo esse pessoal, culminou com a vontade de Deus de permitir que o Abner ainda desenvolva, faça algo mais enquanto aquele estiver. O louvado seja Deus por isso. O que não dá, e eu digo aqui para as pessoas que me olham agora, é você jogar a toalha de bate-pronto. Você precisa acreditar. Enquanto a pessoa estiver lá, na UTI, mas está desenganado, menos que não tem jeito. Ore. Peça oração. A gente vem da cultura que parece que é errado pedir oração. Só pedir oração. Não. Jesus, no momento de agonia dele, tu pode orar comigo? Não é mandar os outros orarem e eu não orar, mas Jesus falou, orar com ele. Eu posso pedir, gente, sozinho eu não consigo. Mas Dom Anderson, me ajuda em coração. Pastor, me ajuda. Fulano, me ajuda. E eu posso dizer, sem sombra de dúvida, todas as pessoas que eu conheci, até pessoas que eu nunca vi na vida, amaram o Abner, o trataram como se fosse filhos deles. Oraram por ele. E pela bondade e misericórdia de Deus, Deus restaurou o Abner, não tem uma sequela. Fala, anda, canta, toca teclado, está encerrando mais um semestre da faculdade. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilha, né? Que testemunho lindo e abençoado, pastor. Tá aí, o pastor deixou essa fala especialmente para você que está nos acompanhando, então a gente já pede para você, compartilhe, né? Comente, curta e ative aí, né, as notificações para você receber que essa programação Axioma Podcast é feito exclusivamente para isso, trazer testemunhos que vão edificar a sua vida. E para isso, a gente precisa que você nos ajude a compartilhando, acompanhando, comentando, né? E eu quero agradecer um pastor, que é também um dos apresentadores do Axioma Podcast, né, por esse momento de compartilhar conosco esse momento que foi tão difícil, mas teve aquela vitória especial, né, no final. E hoje está aí o Abner fazendo tudo como ele fazia, né, sem sequela, louvando, adorando a Deus, fazendo a sua faculdade, participando até muito mais do que ele participava, mais ativamente. Então, quero deixar o espaço aqui aberto, né? O pastor agradecer os nossos amigos que estão nos acompanhando, que se estão compartilhando, né, que estão curtindo. O pastor agradeça a todos. E eu já quero deixar aqui o meu agradecimento ao pastor, né, por disponibilizar esse momento tão especial que vai edificar com certeza a vida de muitas pessoas. Agradecer a todos que de maneira direta ou indireta estão envolvidos nesse projeto. Não tem outra finalidade esse projeto, não tem outra. A não ser fazer aquilo que é para trazer, para louvar e glorificar o nome do Senhor. Estava no coração, Deus falou, usando a irmã Sueli, anota tudo que você vai escrever no livro. Escrevemos o livro, vai estar, né, ou talvez num comentário fixado, ou, enfim, de alguma maneira, ou separadamente, mas vai estar o e-book e vai estar o podcast. Quem gosta de leitura, né, vai ter um e-book. Quem gosta, como a minha esposa, que passa horas ouvindo o podcast, testemunhos principalmente, vai ter o podcast.
Então, a origem desse vídeo, da ideia do podcast, exatamente é isso. Por quê? Dá seu olho, faz seu aí. E outra coisa é agradecer, né? Agradecer a quem está por trás, a Manu, a Luanda, o Abner, a Jessica, a Kebeli, né? O pessoal que está envolvido aí para a produção disso, porque leva tempo, né? A minha esposa, a Vilma, no caso do e-book, a Natiele, que é que muito nos ajudou, né? Então, fica aqui o meu agradecimento a todas as pessoas que vos ajudar e, como já foi dito, para quem está nos ouvindo agora, compartilhe. Tá, então, um abraço para você que esteve nos acompanhando. Fique sempre ligadinho e vem muito mais por aí.